Boa tarde, pessoal. E a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais uma transmissão nesse dia, nessa tarde de sábado, para o meu e o teu coração. Deus, Ele tem uma palavra para a nossa vida nessa noite. Uma palavra que possa falar ao meu e ao teu coração. Uma palavra que possa falar conosco. E a palavra de Deus, ela se encontra no livro de Marcos. Hoje nós vamos pregar no livro de Marcos. Marcos no capítulo 6 e no versículo 42. Marcos no capítulo 6, no versículo 42 diz assim: E todos comeram e ficaram fartos. Amém? Todos comeram e ficaram fartos. Eu coloquei aí, é possível 5 pães e 2 peixes alimentar tanta gente, saciar tanta gente? É possível? No tempo de Jesus foi possível. Eu quero falar dessa multiplicação desses 5 pães e 2 peixinhos, a qual foi um milagre feito pela mão do nosso mestre. A Bíblia diz que os discípulos, uma certa hora, chegaram com Jesus e eles estavam maravilhados, estavam jubilando, eles estavam sorrindo, eles estavam alegres, porque eles tinham feito muito milagre naquela região. Eles ensinaram a palavra naquela região. Eles chegaram com Jesus no capítulo 6, no versículo 6, capítulo 6 de Marcos, do versículo 30 ao versículo 36, mostra toda essa trajetória e essa alegria que os discípulos estavam apresentando diante de Jesus. Eles chegaram diante de Jesus e contaram: Mestre, nós estávamos ensinando no teu nome. Eles passaram, bem dizer, ali muito tempo ensinando e fazendo milagre no nome de Jesus, e eles estavam maravilhados. Mas só que eles falaram para Jesus que eles estavam cansados, porque eles passaram um dia, as horas, pregando a palavra. Disse: Mestre, nós estamos cansados, e a multidão está vindo aí para vir ao teu encontro. Aí Jesus disse aos discípulos: Vamos para um lugar afastado, para um lugar isolado, para que possam descansar. Eles estavam cansados. Eles estavam ali, aproximadamente em Cafarnaum. Eles pegaram um barco, provavelmente um barco à vela, todos os discípulos de Jesus, e Jesus, pelo Rio Jordão, levou eles, a se distanciar um pouco, para que procurasse um lugar isolado. Mas só que antes deles se distanciarem, a multidão já tinha chegado perto deles. A Bíblia relata em Marcos 6, do versículo 30 ao versículo 36, que muitos perceberam e muitos sabiam que eles iam para um lugar afastado, exatamente do outro lado do Jordão. Eles estavam indo para uma região ali próximo de Filipe, que era Betsaida, região próxima ali de Filipe. Então eles foram para aquele lugar. Mas como a multidão percebeu o lugar e sabia para onde ele ia, a multidão pegaram a margem do Rio Jordão e deram uma volta. Enquanto Jesus estava no trajeto, num barco, provavelmente à vela, com os discípulos, que eles estavam cansados, a multidão, ela dá a volta, muitos, à margem desse rio. E arrodearam e foram esperar Jesus do outro lado. A Bíblia diz que quando Jesus chega ao outro lado, quem estava lá? A multidão. Então, como Jesus e os discípulos cansados, queriam descansar, queriam ficar num lugar mais reservado, essa era a intenção de Jesus com os apóstolos, mas do outro lado a multidão estava ali esperando.
Jesus olhou a multidão como uma multidão que não tinha pastor. Jesus parou e começou a ensiná-lo. Observam que os discípulos já vinham de horas, eles estavam cansados, eles estavam horas ensinando naquele lugar. Então, do outro lado da margem do rio, Jesus se apropriou, provavelmente do barco, e começou a ensinar aquela multidão que já o esperavam. Mas na frente nós vamos ver que já era tarde. E os discípulos chegaram com Jesus e disse: Senhor, dispensa a multidão, para que eles possam ir até as aldeias vizinhas e comprar sua alimentação. Os discípulos perceberam que a multidão estava com fome. Talvez seja a mesma multidão que na fala anterior, os discípulos falando para Jesus que estavam cansados, os discípulos mencionavam dizendo: eles estão vindo aí para te encontrar. Muitos estão vindo ao teu encontro. Aquela multidão talvez se juntou com outra, e era a mesma multidão que encontrou Jesus e estavam no momento da fala, dispensai a multidão, para que eles vão até a aldeias vizinhas e compre pão, compre alimentação. Só que Jesus disse: não, alimento a multidão agora. Se vocês olharem em Mateus, no capítulo 15, capítulo 15, versículo 16, versículo 15, versículo 16 e 17, provavelmente nós vamos ouvir de Jesus dizendo: não dispensai a multidão, mas vocês, os apóstolos, o alimentai-o. Filipe, nesse exato momento, disse: Senhor, é preciso o trabalho de um dia para comprar pão, porque é 200 denários, é o trabalho de um dia. E se nós olharmos, quem te escuta, só homens são 5.000. Se nós contarmos crianças e mulheres, Senhor, o dobro com certeza será, vai dobrar. E Jesus disse: alimentai a multidão. Mas só que não tinha como alimentar a multidão. E mesmo que tivesse muito pão, não teria como alimentar, porque mesmo fazendo uma junção ali, não tinha como alimentar aquela multidão. É por isso que os apóstolos disseram: dispensaiam a multidão, para que vá até as aldeias vizinhas e compre pão, compre alimentação. Só que não foi isso que aconteceu. Jesus disse: alimentai. Nesse exato momento, os apóstolos tiveram que observar o que Jesus estava falando. O milagre estava perto de acontecer naquele momento. É por isso que Jesus disse para os apóstolos alimentar. Mas o que é? 5 pães e 2 peixinhos na mão de poucos para alimentar uma multidão que talvez triplicava as 10.000 pessoas que estavam ali horas e horas escutando os ensinamentos de Jesus. No meio daquela multidão eles encontram uma criança com 5 pães e 2 peixes. Mas o que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma multidão? O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar quase ou mais de 10.000 pessoas, ajuntando homens, mulheres e crianças que ali assistiam a Jesus e os seus ensinamentos? Sabendo que essa multidão que já estava ali de aglomeração era a mesma multidão que já tinha visto, a maioria já tinha visto, os milagres que nós vimos no versículo a qual nós lemos, em Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 36. E nós lemos o versículo 42. Amados, essa é a palavra nessa tarde. Nós estamos em meio a uma dificuldade tão grande, meio de uma crise tão grande. E muitos já saíram da sua casa, já saíram do seu lugar de origem e foram até outras terras estranhas. Terras estranhas assim que eu falo, você mora em Belém e foi para uma terra que nunca você tinha ido, como Rio Grande do Sul, ou seja, procurar trabalho. Porque a crise hoje em dia está grande e aqueles que têm pai, aqueles que têm família, aqueles que têm mãe, tenham que procurar alguma forma de alimentar. Eu li essa passagem e mostrei o que aconteceu, e ali Jesus multiplicou os 5 pães e os 2 peixinhos e alimentou aquela multidão. E a Bíblia diz que sobraram muitos pedaços, a qual Jesus pediu para que os apóstolos
ali os discípulos pegassem e enchessem o cesto daqueles que sobrassem. Sobrou muito cesto, para mais de 12 cestos. Então Jesus fez esse milagre da multiplicação. Hoje está muito difícil na nossa época, no nosso tempo. Talvez você está passando muita dificuldade na sua casa. O que é que você tem? O que é que você tem? Edson, eu não tenho nem os 5 pães, eu não tenho nem os 2 peixinhos, eu não tenho emprego, eu não tenho nada, eu estou parado, desempregado, talvez em desespero, porque não tem de onde tirar. Mas tu tem fé? Tu tem fé? Tu tem determinação? Jesus Cristo hoje vai multiplicar a tua fé. Jesus Cristo hoje, nessa tarde de sábado, está multiplicando a tua determinação, a tua coragem. Tem? Você tem? Se você tem, Ele está multiplicando nessa tarde. Sabe por quê? Jesus Cristo de Nazaré, Ele é a salvação para a nossa vida. Ele é a salvação e a solução para os problemas do dia de hoje. Talvez para os apóstolos, para aquela multidão, era impossível ele ser alimentado quando os apóstolos pegou aquela criança com 5 pães e 2 peixinhos. Mestre, talvez eles olharam para Jesus e disseram assim: parece impossível, só homens são 5.000, se contarmos com as mulheres e as crianças, vai dobrar esse dobro. Mas Jesus disse: alimentai e separa a multidão, grupo de 50, grupo de 100, e alimentai com esses 5 pães e 2 peixinhos. E ali o milagre aconteceu da multiplicação. Talvez está difícil, está quase impossível aos nossos olhos. O que é que tu tem nessa tarde de sábado para apresentar esse Jesus? Aleluia! O que é que tu tem para apresentar Jesus nessa tarde? Eu tenho 10 reais, ora, apresenta Ele nessa tarde, esses teus 10 reais. Ele está presente neste momento. Senhor, eu só tenho 1 quilo de arroz, apresenta esse quilo de arroz nessa tarde para Ele. Apresenta esse quilo de farinha. E no final da tarde você estará cozinhando a carne, o arroz, o feijão, porque Ele vai multiplicar nessa tarde. Aleluia! Senhor, eu não tenho nada, Jovete. Você tem fé, Ele vai multiplicar a fé nessa tarde. Eu tenho determinação, Ele vai multiplicar a determinação nessa tarde. Qual é a multiplicação que tu precisa nessa tarde do Senhor Jesus Cristo? É a cura? É o milagre? O que é? É a saúde do teu filho, da tua filha, do teu esposo? O que é? Ele vai multiplicar nessa tarde. É a saída daquele ente querido que está no leito do hospital? Ele vai multiplicar nessa tarde de sábado. Ele é Jesus. E nessa tarde Ele está dizendo: eu vou multiplicar. Não precisa dispensar a multidão em fome. Não precisa vocês irem a uma distância. Eu vou multiplicar nessa tarde. É a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que é 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão? Quase ou mais de 10.000 pessoas. Para nós talvez é impossível, para mim talvez é impossível, para você talvez é impossível, mas Ele faz do impossível nosso a possibilidade diante de nós para mostrar que Ele é Deus. A palavra nessa tarde é uma palavra de incentivo, uma palavra de encorajamento para a tua casa e a tua família. Ele vai multiplicar nessa tarde. Ele vai dar saúde nessa tarde de sábado. Sabe por quê? Ele é o Senhor que multiplica os 5 pães e 2 peixinhos. O que é que tu tem para Ele multiplicar nessa tarde? O que é que tu precisa que Ele possa multiplicar nessa tarde? Edson, eu preciso da saúde, Ele está multiplicando. Eu preciso de uma porta que não tem, Ele está multiplicando a porta tanto para ti, como para tua casa, para tua família, para os teus entes queridos. Tem fé? Jesus fez que os discípulos crescessem a sua fé naquele. E olha que os mesmos apóstolos que distribuíram os 5 pães e 2 peixinhos em forma de multiplicação,
É os mesmos apóstolos que no versículo anterior chegam com Jesus dizendo: nós fizemos muitos milagres no teu nome, mestre, e ensinamos muitos, mas estamos cansados. A multidão está vindo aí. Amém, povo de Deus? Nessa tarde a palavra é essa: Ele pode multiplicar aquilo que você pensa que é impossível, mudar o quadro de uma forma extraordinária e te dar vitória, porque Ele é o Senhor dos Exércitos. E esta é a palavra desse sábado: Ele vai multiplicar, porque Ele é Deus, e tu vai jubilar, e tu vai ter bonança e alegria diante desse Deus, porque Ele é o Senhor. Amém? Até o próximo sábado, com mais uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra que você possa dizer: eu creio, eu tenho fé, eu posso ir avante. Olha o que Jesus fez. Ele está fazendo nessa tarde no meio da tua casa, da tua família. Às vezes precisamos de fé. O que é que tu tem? Edson, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. O teu problema chega a quase 10 mil. Mas Ele vai saciar toda essa circunstância, vai resolver esses problemas e vai te dar vitória, porque Ele é o Senhor dos Exércitos nessa tarde de sábado. Amém e amém. Um abração, a paz do Senhor, e obrigado por todos até esse momento ficar aqui nessa live do Jovem Edson. No próximo sábado nós retornaremos com esse Jesus da multiplicação, o Deus que tudo pode e tudo faz quando nós confiamos neles. Amém? Até a próxima e Deus abençoe em nome de Jesus e a paz do Senhor Jesus. Tchau!